Bom dia, então. Tudo bem com vocês? Manda um oizinho no chat aí para prof. Permaneçam com os microfones desligados, tá? Até o momento. Oi, Manu. Oi, André Luiz. Isabela, Carol, Evelyn, Evelyn. Bom dia, gatona. Quem mais? Temos 9 alunos. Vocês estavam em quantos alunos na aula anterior? Mariano, gente. Mariano, saudade. André Luiz. André Ronaldo, 14. Alunos na aula anterior, né? Vamos aumentar esse número agora, né? Vamos liberar um pouquinho o microfone para a gente se cumprimentar. Aí nós desligamos na hora que nós iniciarmos a nossa aula, tá? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão de quarentena? Dormindo muito? Agora acabou a moleza, hein? Ai, Sara, só queria dormir mais tarde, só que não podia. Eita, galera. Só vou pegar meu caderno aqui para vocês. Gente, o Guilherme Monteiro acordou cedo. Não acredito. Amei a sua Barbie de cenário, prof. Ai, vocês viram? Da minha filha. Tô no quarto dela aqui, escondida. Vocês estavam tendo aula do quê? Educação física. Ah, tá. Então, nós já estamos em 12, número de 12 alunos. 13 agora, Vocês estão me vendo na tela cheia? Sim. O áudio está bom? Manda um okzinho aí no chat. Muito bem. Todos vocês que estão presentes agora na aula estão com material também? Sim. Sim. Então, eu peço agora para vocês pegarem a apostila, tá? Peguem a apostila. Lá na primeira página, vai falar sobre revoluções e independência. E eu quero que vocês peguem, deixem o caderno do lado também para algumas anotações. Então, vou dar um tempinho para vocês organizarem aí, 5 minutinhos. Organizem o caderno e a apostila. Eu vou compartilhar uma tela para vocês anotarem no caderno aí, tá? Vocês estão vendo a minha tela agora que eu estou mexendo no meu computador? Sim. Libera o áudio aí para vocês. Sim? Sim. Sim. Tá, Sim. Tá. Sim. Quero que vocês anotem o nosso... Não todo o nome da escola, o cabeçalho não, tá? Só a data de hoje, 19/5. As nossas aulas que vão ser sobre as disciplinas de História e Filosofia. E o horário das 9 às 10 horas.
E aí eu quero que vocês coloquem lá, ó, revoluções e independências, Revolução Francesa, que é o nosso conteúdo da aula de hoje. Revoluções e independências? Vocês estão vendo? Tá aparecendo na tela, certo? Só ver aqui que acho que entrou mais alunos. A Júlia, Ana Júlia. Vou voltar lá. Oh, caramba. Estão anotando aí? Eu coloquei essa imagem para vocês porque ela representa o grande símbolo da Revolução Francesa, tá? Que é o que nós vamos começar a estudar agora. Prof, a câmera tá desligada. A minha câmera É. tá desligada porque tá aparecendo na tela para vocês agora. Ô, prof. Ah, sim. Não, Oi. tô vendo a senhora. Aham. Tem uma tela aqui. É só entrar no 8º ano, Escola Alegria de Aprender. Tem duas, aquela tá e tem a outra, que tá a imagem. Sim. Estão com muita saudade, gente? Sim, senhora, esse mês é meu aniversário, sabia? É? Aí é falsa, pra- não falei nada. Ah, meu Mariano, fala aí, Mariano, que você tá com saudade de mim, Mariano. Fala a verdade. Eu não sei, não. Tá sentindo a minha Eu falta, não sei, sim, não. Mariano. Confessa, Mariano, confessa. Hã? Eu gosto de dormir demais. Anotaram aí? Sim. Sim. Deixa eu ver se tem mais alunos pedindo para permitir. Não, acho que vai ser só nós mesmo, né? É a mesma quantidade que estava na aula anterior, certo? Certo. Então, a data colocaram, conteúdo. Posso fechar essa tela? Sim. Sim. Poxa, a professora saiu, foi? Não, tô aqui. Sumiu a tela do computador. Sim, a do computador eu tirei. Vocês não tinham terminado? Sim. Sim. Tinham, né? Tá. Olha lá, pessoal, nós temos de início da página de vocês essa aqui, ó. Todas estão aqui? Sim. Primeiro fala sobre revoluções e independência. Para a gente entender o conteúdo que vai vir agora, nós temos que entender esses dois termos: revoluções e independências. O que vocês entendem por revoluções? Quando que ocorre uma revolução? Por que ocorre uma revolução? Qual que é o objetivo? Quando as pessoas não estão satisfeitas com alguma coisa e elas fazem uma revolução para fazer aquilo mudar ou inovar.
Isso, muito bem, Manu, isso aí. A revolução ela acontece quando um grupo de pessoas, né, na sua maioria, ela está insatisfeita com algo. Pode ser no setor político, econômico, cultural, religioso, enfim, né? Quando eles criam uma ideologia, uma ideia de que eles precisam almejar algumas mudanças. E a partir dessas mudanças, algumas acabam ocorrendo com grandes manifestos, com grandes revoluções, né? E a independência significa o ato de você se tornar totalmente independente, certo? É uma autonomia, significa autonomia, liberdade, tá? Lembra quando a gente fala de independência do Brasil? O que isso representa, independência do Brasil? Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, o Brasil se torna independente, né? O Brasil ganha uma liberdade, ganha uma autonomia. Então, revolução, ela acontece quando almejamos uma mudança e independência significa uma liberdade, uma autonomia, tá? Podemos prosseguir? Sim. Aí nós temos lá, Revolução Francesa. Eu vou partilhar aqui novamente para vocês colocarem aí mesmo na apostila, do lado de Revolução Francesa, tá? Da página de vocês. Não vem, é página de abertura, né? 120? É a primeira. Aham. Ó, embaixo dessa imagem, eu coloquei para vocês lá, ó. A Revolução Francesa foi um movimento social e político ocorrido na França no final do século XVIII e teve por objetivo principal derrubar o antigo regime absolutista e instaurar um Estado democrático que representasse e assegurasse os direitos de todos os cidadãos. Quero que vocês coloquem esse textinho aí, lá do ladinho do capítulo 5, Revolução Francesa. Vocês lembram que nós estávamos estudando anteriormente sobre as revoluções inglesas? O papel da burguesia, o início do parlamentarismo na Inglaterra, né? Vocês conseguem lembrar um pouquinho? Sim. Aí o iluminismo, né? Depois a Revolução Industrial. Ainda em alguns países, né, europeus, eles ainda estavam com um regime autoritário, né? O absolutismo. Então, eles lutavam por mais direito e participação de todas as camadas sociais. E a Revolução Francesa é uma revolução que engloba todos esses conceitos, tá? O objetivo da nossa aula é trabalhar hoje até a página 126, hein, de História. Nós temos História e Filosofia, né? Verdade, dá tempo de filosofia. Será que vai dar tempo? Vai sim, né? 9h18. Depois de mim, vocês têm alguma outra aula? Eu estou sem o meu horário aqui. Não. Essa é a última aula? Essa aula não vai até às 11, prof? Então, eu tô sem. O que fala no horário de vocês aí? Que Ah, era a a sua primeira é a última educação aula, só, que física, vai até às 10 aí horas. história e filosofia. Mas eu acho que é até às 10, não é a minha? Sim, a sua só é até às 10. Até às 10, né? Mas E depois a aula de quem?
Eu acho que depois vocês Ninguém. estão liberados. Não vai ter mais aula depois da Jusa. Ah, pode crer. Copiaram aí esse textinho pequeno da Revolução Francesa? Peraí, prof, tô terminando. Sim. Tá bom. Vão avisando, tá? Quando vocês terminarem para a gente retornar lá para outra tela. Cadê o Guilherme Monteiro? Não falou nada, tá mudo hoje? Guilherme, fala um oi aí, Guilherme. É que eu tô calado. É que eu tô bem, né? Você tá emocionado de me ver, né, Gui? Fica nervoso. Tá muito emocionado. Que felicidade, meu. Ai, eu imagino. Quanto você tá feliz. Você, o Mariano, o Cadê o Richard? É Oi. nada, professora. O Guilherme tava dormindo até na videoaula. Não acredito, não, que o Guilherme fez isso, gente. Mas, Guilherme... Se dormir na minha aula, eu vou ir na casa, puxar a orelha. Vou bater no portão aí. Vai de máscara. Ah, é? Não pode ter contato, não posso ir, né? É, vai que tem coronavírus. Ok? Ok. Sim. Então, vou sair da tela, tá? Eu vou tirar uma foto, depois eu mando no grupo também para os demais alunos, né? Voltar. De partilhar. Estão me vendo novamente? Sim. Então vamos lá. Vasculhando ideias. Nós temos duas imagens aí nessa capa de abertura sobre a Revolução Francesa. Na número 1, está falando o seguinte: o que está acontecendo nas imagens de abertura deste capítulo? Descreva o que você vê. Não vamos descrever, vamos só comentar, tá bom? Ok. O que vocês vê o que vocês observam na primeira imagem? Um monte de gente. O homem sendo enforcado. Isso. Ali nós temos um instrumento, né? Chamado de guilhotina. Já ouviram falar? Sim. Sim. Então, a primeira imagem mostra execuções por guilhotina, tá? E a aglomeração de algumas pessoas. Olha o corona, moço. Oi? Número 2. Em que momento histórico isso aconteceu? Por quê? A primeira imagem, nós temos lá embaixo o ano. Acharam o ano aí? 1790. 1790. Representa que século esse? 1790. 17? Mais um a gente soma, né? Isso. Então, finalzinho ali do século XVIII, 1790. Isso aí. Em sua opinião, essas representações correspondem ao que de fato ocorreu? Essas imagens aqui, ó, o homem sendo levado à guilhotina, né? A imagem dessa aglomeração mostra realmente como de fato tudo ocorreu? Ou é uma representação para a gente tentar compreender aquele período? Uma representação. Aí nesse textinho fala assim, que já estudamos muitas rupturas históricas, como a Idade do Bronze, a Revolução Agrícola, a invenção da escrita, as primeiras civilizações, o fim da
antiguidade com a queda do Império Romano, mais de um milênio de Idade Média europeia, a queda de Constantinopla, a Renascença, a formação de estados nacionais, as mudanças trazidas pelas grandes navegações e o colonialismo. Então, nós já estudamos ao longo de outras séries todos esses conteúdos. Agora, e por último, né, na nossa apostila do primeiro bimestre, nós estudamos sobre a Inglaterra, o poder do absolutismo, quando ele começou a entrar em decadência, né, a união dos burgueses por mais participação, as revoluções, correto? As ideias iluministas, né, uma nova forma de pensar, uma nova forma de compreender aquela sociedade, né? Nós estudamos também a Revolução Industrial, que provocou, né, mudanças, principalmente no campo econômico, né? O trabalho econômico daquela sociedade. E agora, nós vamos falar, olha lá, estudaremos a Revolução Francesa. Outra importante ruptura histórica. Qual foi o objetivo da Revolução Francesa mesmo? Eles lutavam pelo quê? Mudanças nos seus direitos. Por direitos iguais perante todos os cidadãos, certo? E aí fala que... Sim. Tá, e aí fala que todos esses processos, né, que nós estudamos, e que a partir de agora, esse processo que nós vamos estudar, vamos falar sobre as consequências na Europa, nas Américas e no restante do mundo. Consequências dessa revolução, tá? Revolução Francesa. Página 122. O ponto de partida fala que no século XVIII permaneceu o sistema político conhecido como o absolutismo, mas que a Grã-Bretanha ela já não adotava mais o absolutismo, certo? Pois havia passado por 2 revoluções e tinha Constituição inspirada na Magna Carta. Lembra que nós estudamos a Magna Carta? Os primeiros direitos de alguns dos cidadãos? A influência das ideias iluministas, né, a nova forma de compreender e pensar sobre o mundo, sobre a sociedade, no entanto, pressionava todos os monarcas. Por isso, os déspotas esclarecidos, o que eram os déspotas esclarecidos? Ele se baseava no iluminismo, mas ele não queria abrir mão totalmente do absolutismo, né? Era uma reformulação das ideias, mas que ainda permanecia o regime conhecido como absolutismo. Olha lá, ó. Eu quero que vocês grifem lá, depois do déspotas esclarecidos, que fala lá, até grifado de preto, de negrito lá para vocês. Ó, utilizaram as ideias iluministas para promover reformas modernizantes e enfraquecer as pressões por mudanças. Acharam aí? Por que vocês não estão aparecendo? Vão aparecer aqui, ó, para ficar na tela. E virar motivo de piada na escola. Estão com vergonha? Sim, Eu tô eu acabei de acordar, tô ridículo. A câmera do celular não presta. Ah, vocês estão com desculpa. Eu vou sair também. Eu tô com vergonha? Só eu que tô aparecendo? A Carol... Eu tô vendo só a parede ali da Carol. Ela não tá aparecendo. Grifaram aí? Sim. Então, em alguns lugares onde o poder absolutista, o regime absolutista, né, já estava enfraquecendo, na França, ao contrário do que ocorria na Áustria, na Prússia, na Rússia e em Portugal, não havia o despotismo esclarecido.
pois lá a tradição do absolutismo era muito mais poderosa do que do restante da Europa. Então, em alguns países da Europa, o sistema político do absolutismo já estava sendo enfraquecido. Na França, não. Na França ainda ele tinha uma grande força. Por isso que vai surgir a chamada Revolução Francesa, tá? Com esse objetivo. A França era governada por Luís XVI e sua população estava organizada em 3 grupos sociais, os chamados estados ou estamentos assim conhecidos. Então, grifem lá. Quem que era o primeiro estado que representava a camada social na França? Olha lá. Clero, bispos, abades, tá? Então, vocês vão grifar essa parte que fala aí do primeiro estado, que representava 0,5% da população. Então, eles eram uma menor, né? Uma menor quantidade. Já o segundo estado, que era representado pela nobreza, ele já constituía um pouquinho a mais, 1,5% da população. E o terceiro estado, que eram os camponeses, né, trabalhadores, constituíam também os burgueses, né, pequenos proprietários de terras, profissionais liberais, artesãos, enfim. Eles representavam quanto por cento da população? 98. 98. Olha a diferença, gente. O poder concentrado, né, do absolutismo na mão de uma pequena parcela da população, enquanto a maioria dos cidadãos da época, eles não tinham direito algum. E eles eram em maioria. Mas esse sistema do absolutismo forte, que essas pessoas não tinham autonomia. Então, elas precisavam criar uma autonomia a partir de revoluções. Assim, elas iam ser, né, ouvidas, vistas de uma outra forma. E, além disso, deles serem, né, esse último estado, o terceiro estado, não ter privilégios nenhum, eles pagavam altos números de impostos para bancar os 2 estados acima. Lá embaixo vai falar das imagens, ó. O terceiro estado pagava todos os impostos cobrados pela monarquia e as taxas devidas aos aristocratas e ao clero, sendo responsável por sustentar a monarquia francesa e todos os privilégios dos outros 2 estados. Esses privilégios eram banquetes, festas, o luxo, né, desses monarcas. Aí nós temos 3 atividades. Agora nós vamos precisar do caderno, porque nós não temos espaço na apostila. Tem um caderno para a gente responder a número 1 já. Peraí. Sim, vou dar um tempinho. Ô, prof, eu posso responder na apostila? Se conseguir, pode, mas não vai ficar muito pequeno ali? A minha veio umas linhas. Ó, a minha tem umas linhas embaixo. De vocês veio assim também? Não. Não, né? Então, por isso eu aconselho no caderno, que é melhor para vocês depois entenderem. O Lucas já escreve, imagina num pequeno espaço. Mariano, eu quero ver a sua letra no final da aula. Ih, mano. Vai ter que me mostrar o print do caderno, Mariano. Ok? Não. Vai copiar as perguntas, né? Não precisa copiar as perguntas. Coloca só a página 122. E vamos colocar número 1 e a resposta. Não tem necessidade de copiar a pergunta, não, tá?
Tá. Número 1. Ela fala assim: o que eram os estamentos? Quais eram os estamentos da França do século XVIII? Os estamentos, eles eram o quê? Era os Era como a estados? sociedade da França Isso, estava eram os estados. organizada. Isso, os estamentos eram os estados. Então, tá perguntando, ó, o que eram os estamentos? Vamos colocar. Eram os grupos sociais, né? Divididos em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, os estamentos representavam, né, os grupos sociais, que eram divididos em primeiro, segundo e terceiro estado. Ok? Peraí, arranjei um bagulho aqui. Eu vou ter que arrumar uma cadeira. Eu tô sentado numa poltrona e ela tá doendo nas minhas costas, aquelas cadeiras de. Meu estúdio ainda é muito fraquinho, gente. Muito simples, meu estúdio. Tô esperando ganhar do meu afilhado uma cadeira, aquelas de computador que gira assim, não tem? Quem sabe, né? De nada. Quem sabe? No meu aniversário, né, Guilherme? Não vem uma cadeira assim especial. Rendeu bastante as apostilas com os outros professores, galera? Bastantezinho. É um mundo. Bastante. Podemos ir no número 2? Sim. Tá. A número 2 é bem simples a pergunta. Ela só está perguntando qual era o estamento mais poderoso. Claro. Era o primeiro estado Primeiro estado. representado, aí vocês vão colocar, né? Era o primeiro estado representado pelo clero, os bispos, abades, cônegos, que representava 0,% da população, 0,5% da população. Pronto, a 2? Peraí. Pronto. Terminei as 3. Ó, tudo bem. A última só está perguntando, número 3, qual era o maior estamento e o que podemos concluir com isso. Então, o maior era o que representava o terceiro estado, com 98%, né, do número da população. Tá? A número 3 é só isso. O terceiro estado, com 98% da população. Repete aí, por favor. Oi? Repete, fazendo um favor.
a número 3, você quer que eu repita? É. Vai colocar que era o terceiro estado com 98% da população. Vamos fazer mais umas 2 páginas, que daí nós temos que ir um pouquinho para filosofia, né? Já são 9h40. Tô achando que a hora passa tão rápido. Assim, né? Pois é, não foi quase nada, mas a hora já passou quase tudo. Uhum. Então, ok? Todo mundo conseguiu terminar 3? Manda ok aí no chat. Ok. Carol, ok. André Luiz, ok. Manu, ok. João Vitor, Guilherme, Isa, Evelyn, Iago, Richard e Maicon. E Ana Júlia. Ok, então. Página 123 agora. Nós não vamos precisar ler todas essas informações, tá? Da página 123, para não ficar muito cansativo nem para vocês, nem para mim, tá? Porque na sala a gente consegue fazer um rodízio, né, de leituras aqui. Não é que a gente não vai conseguir aqui, nós vamos também. Mas essa parte da apostila, ela só está falando, Léo, sobre a crise do antigo regime. Como nós vimos no início da abordagem do capítulo, nos países, o regime absolutista, ele estava sendo enfraquecido, certo? Pelas ideias iluministas, principalmente. Então, aqui vai falar que dentro da França também não foi diferente. A França, ela era totalmente absolutista. Mas como em volta, né, em outros países europeus já estavam acontecendo esse enfraquecimento, a França começa, então, a tentar mudar as suas estruturas políticas. Claro que não vai ser do dia para a noite, não vai ser nada muito rápido. Então, é só isso que vai falar aqui, tá bom? Sobre a presença desse monarca, Luís XVI, que era o grande representante do absolutista francês, tá? Na 124, essa autonomia do absolutismo vai falar sobre a criação do Palácio de Versalhes. Vocês estão vendo aí as imagens, ó? Esse monumento, Palácio de Versalhes, ele foi construído durante o reinado também de Luís XVI, tá? E foi a casa dos monarcas do absolutismo na França e um símbolo de riqueza dos monarcas. Então, assim, era residência desses, né, políticos e representava um grande luxo, riqueza, enfim. Ok? Na página 124, então, vai falar sobre o Palácio de Versalhes, tá? Tá. Depois, na página 125, nós temos algumas coisas a serem grifadas importantes ali, ó. Começa lá no 3º parágrafo, que vai falar por que começa a vir a crise? A crise francesa, perdão, ela começa quando então as pessoas queriam ganhar mais essa autonomia. Ela vai participar da guerra chamada de 7 anos,
ela vai apoiar os Estados Unidos. Vem o Tratado de Éden-Honeywell, nós vamos entender. Redução de alguns impostos, elevação de preços de alimentos, principalmente do pão. Então, tudo isso vai proporcionar uma grande crise na França. Mas nós temos lá, então, o primeiro fator que vai trazer essa crise francesa. No segundo parágrafo da apostila de vocês, vocês têm lá, ó, a Guerra dos 7 Anos. Vamos grifar lá. Contra a Grã-Bretanha e, além disso, também apoiou os Estados Unidos durante a Guerra de Independência, a fim de reduzir o poder e influência da coroa britânica. Então, a Guerra dos 7 Anos vai trazer fortes consequências e crises para a França, e esse apoio aos Estados Unidos também. Então, nós já temos 2 fatores ali no segundo parágrafo. Eu quero que vocês grifem lá também. Ah, apareceu um pouquinho ali o Guilherme. Eu sou muito lindo, eu tô com vergonha da minha lindeza. Aham. Grifaram aí no segundo parágrafo? Uma hora dessa, né? Tem que ouvir isso. Tá. No terceiro parágrafo, vai falar sobre o Tratado de Éden-Honeywell, que foi o objetivo de encerrar as disputas da França com a Grã-Bretanha. Também quero que vocês grifem aí. Que esse tratado ele também traz algumas consequências e crise para a França. Então, segundo, terceiro, encontramos aí o terceiro objetivo dessa crise. Quando eu vou falando assim, vão mandando um ok para mim saber que vocês estão entendendo, tá? Qualquer coisa, vocês liberem, ó. Quando vocês tiverem muita dúvida, vocês abrem o microfone e perguntem novamente. Vamos seguir nessa ordem, tá? Tá. Isso, vocês mandando ok. Tá bom, a gente sabe que vocês estão compreendendo, estão ouvindo legal. E vamos lá no primeiro, segundo, terceiro, no quinto parágrafo. Não, no terceiro parágrafo agora. Um outro fator dessa crise. Olha lá, redução dos impostos sobre a seda, bebidas alcoólicas, enquanto a Inglaterra escolheu o tecido de algodão produzido em escala industrial. Ou seja, né, a redução desses impostos também vai trazer uma crise da França. Um outro fator. Acharam e grifem aí também. Primeiro, segundo, terceiro. Isso, quarto parágrafo, é isso mesmo. Aí no quinto parágrafo, nós temos lá que com a queda desses impostos veio a questão do desemprego, cresceu nas cidades, e o campo sofria com oscilações climáticas que afetavam a produção. Tudo isso provocava a elevação do preço dos alimentos básicos, como o pão. Então, por causa das oscilações climáticas, né, a agricultura ela sofre bastante com essas oscilações. E com isso, o preço de alguns alimentos, principalmente o pão, né, sofreu uma grande mudança. E isso proporcionou para aquela população, né, a falta desse alimento básico nas mesas. Então, veio também a questão da fome, da população mais carente, que representava 98% de toda a França.
Oi. A crise francesa, ela veio por causa da Revolução? A revolução, ela ocorre por causa dos fatores que deram a crise na França. Ah, tá, ok. Tá? Uhum. Eles já queriam uma mudança nas estruturas políticas, mas eles não tinham força, por mais que eles eram a maioria da população, né? Mas a ordem dos 2 primeiros estados era muito ríspida, né? Muito forte. Mas com todas essas crises, esses fatores que nós estamos compreendendo aqui, veio a grande Revolução Francesa, tá? Lá no último parágrafo, ainda da página 125, fala lá, ó, entre 1788 e 1789, as colheitas foram seriamente prejudicadas pelas oscilações climáticas e a situação se agravou. A população estava faminta e a crise afetou a pequena burguesia, os pequenos proprietários e os profissionais liberais. Os burgueses mais ricos não passavam fome, mas estavam insatisfeitos com a falta de participação política. Eles ficavam fora, né, de questões políticas. E com o fato de os nobres resistirem a pagar impostos. Porque tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles não pagavam impostos. Quem pagava impostos na França só era o terceiro estado, para manter o luxo, né, dos estamentos acima. Levanta ele. Ok? Ok. Tá. Então, nós temos agora a página 126, que vai ficar sobre um diálogo sobre o preço do pão, que era né, o alimento fundamental, essencial para aquela população. Aí vai vir um gráficozinho para vocês analisarem, responderem no caderno, tá? A número 1, 2 e 3. Então, isso a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Vocês anotam, que vai ficar para vocês fazerem. E aí nós vamos corrigir juntos na nossa próxima aula. Ok? Página 126, prof. O diálogo. Página 126. Ok? Anotaram? Prof, agora a senhora vai passar para filosofia? Isso, agora nós vamos iniciar a falar um pouquinho de filosofia. Que já praticamente a nossa aula já vai acabar. Mas nós vamos prorrogar um pouquinho, porque demorou um pouquinho para iniciar, né? Até todo mundo entrar. Nunca começa no horário previsto. Eu achei que Não, se não bate 10 horas. Achei que história era das 8 às 10 e filosofia das 10 às 11. Eu acho que a partir de semana que vem esses horários vão alternar para ficar assim. Meu Deus. Eu preferia assim, eu acho que fica menos cansativo, né? As duas junto. É, melhor. Eu acho que, porque assim, uma hora só fica mais cansativo daí, mas... Não. Podem pegar, então, a apostila de filosofia agora. Anotaram a tarefa de história, né? Todo mundo conseguiu anotar aí. Bora, bora. Bora? Fala lá. A humanidade e a organização social.
Coloquem também na apostila aí a data de hoje, 19/5, né? Para a gente lembrar que foi a nossa primeira aula online. Nós sabemos que a sociedade, para ela poder, né, funcionar, ela precisa se organizar. E essa organização, ela tem que ser social, ela tem que ser cultural, política, enfim, né? Que representa todos esses aspectos. É isso que aborda o primeiro tema. Aí vem lá, natureza e estado de natureza. Nós sabemos que nós temos, né? A humanidade, ela pertence à natureza e nós temos o nosso estado de natureza também. E vem lá vasculhando ideias primeiramente. Viver de forma mais próxima de nossa natureza é algo bom? O que vocês acham? O quanto mais o ser humano, o indivíduo, ele está presente com a natureza, é bom? Podem liberar o microfone para a gente discutir essas questões. Sim. Sim. Por que sim? Porque a natureza faz Pode bem ser bom você pra... respirar, entendeu? por algo sentimental, mas também tem, às vezes, também tem a parte da tecnologia e de todas as coisas que a gente precisa para viver. Nós precisamos, né, nos conectar e estar aí presente com essas tecnologias. Mas, às vezes, o nosso próprio estado sentimental, ele precisa estar mais próximo com algo que seja natural, né? E a natureza, né, gente, em todos os sentidos, ela traz uma tranquilidade ao indivíduo, né? Às vezes você quer sair da cidade, quem tem uma fazenda, quem tem um sítio, né? Estar em contato com essa natureza te proporciona, às vezes, uma alegria, né? Acalma o indivíduo. Faz parte, né? Nós buscarmos estar presente. Aí a número 2 diz o seguinte: existe alguma coisa que é boa ou má por si mesma? Depende, Olha lá. Sora. Eu acho que sim, porque, tipo, os animais, eles têm uns que precisam matar para sobreviver, né? Mas isso é meio que por instinto, ou para se proteger também. Isso. E a gente sabe que julgar, né, alguém para julgar o bem ou o mal é muito relativo, né? Essas coisas. Que nem você usou o exemplo aí, às vezes, de sacrificar algum animal. Mas nós sabemos que pelo estado de natureza, as pessoas precisam se alimentar. Algumas hoje são chamados veganos, né? Estão ouvindo? Sim. Sim. Então, Minha mãe é vegetariana. então ali fala, né? Existe alguma coisa que é boa ou má por si mesma? Sim, às vezes tudo ela vai vir um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? As nossas ações elas trazem, né? Por isso que elas têm que ser bem pensadas, analisadas antes de ocorrer, porque ela automaticamente ela pode trazer consequências boas ou más ao mesmo tempo. Aí fala lá, ó, você já se imaginou vivendo sozinho em uma ilha deserta? Alguém já se imaginou aí? Às vezes é o que nós mais queremos, né? Fugir de tudo, né? Se isolar lá num cantinho. Já se perguntou como seria a sua vida caso não convivêssemos em sociedade, interagindo um com os outros? Nesta unidade, estudaremos alguns filósofos que refletiram não só a respeito do surgimento da sociedade humana, mas também como vivemos casos ela nunca tivesse existido. Hoje, com tudo muito desenvolvido, né, com o avanço tecnológico, é muito difícil nós imaginarmos a nossa vida sem um celular, sem uma televisão,
né? Sem a internet, enfim, um automóvel. Mas como que seria a nossa vida se nada disso tivesse sido criado, né? Então a gente tem que fazer essas conexões, analisar isso ao mesmo tempo, né? O que traz de aspecto positivo tudo isso, toda essa modernidade, o que traz de consequência para as nossas vidas, né? É isso que os filósofos tentaram compreender e tentam entender até hoje. Aí nós temos o nosso ponto de partida. Alguém quer fazer a leitura? Estão cansados já de ouvir só a minha voz? Eu não quero, não, tá de boa. Gabi, quer fazer a leitura do primeiro parágrafo aí? Pode ser, Gabi? Pode. Então vamos lá. Cadê a escuta direita? Página 12. Gabi? Posso ler, prof? Pode, Manu. Ela desligou. Dá de escutar direito? Dá, tá ouvindo, hã? Ok. Você já se imaginou vivendo sozinho em uma ilha deserta? Não, Manu, esse a prof já leu na página 12. Ah, tá. Ponto de partida. Isso. Em nosso cotidiano, é comum nos depararmos com o termo natureza, em diferentes contextos, mas na maioria das vezes nem ao menos prestamos atenção aos significados que ele pode ter. Costumamos utilizá-la como um sinônimo no meio ambiente para nos referirmos às matas, aos rios e aos oceanos, com seus animais e plantas que compõem toda a riqueza na vida da Terra. Montanhas, planícies, cavernas, praias e mais uma série de elementos que independem da intervenção humana para existir, entram nessa conta. Mas essa palavra pode ter um sentido bem amplo. Aí fala lá, então, que a palavra natura vem do latim e é equivalente à palavra grega physis. Ambas referem-se ao universo físico, que nos cerca, feito de matéria e de leis que podemos descrever e compreender. O termo natura, já influenciado pelos estudos dos gregos, sugeria como sentido dessa palavra também a ideia de essência, daquilo que não precisa de outra coisa para o ser como é, daquilo que é como é naturalmente. Quando afirmamos que uma árvore pode crescer naturalmente, que um animal é naturalmente curioso ou que alguém é naturalmente sorridente, queremos dizer que tal característica ou comportamento aparentemente ocorre sem a influência de nada, executada sem interferência, incentivos ou repressões de nenhuma forma. Compreender corretamente esse significado possível da palavra natureza é importante para entender um conceito muito presente na filosofia, mas também no direito e na economia, o de estado de natureza. Porque quando nós falamos que uma pessoa ela é muito sorridente, ou ela é muito fechada, né? Ou ela consegue mais se expressar, acontece o quê? Isso é o estado de natureza dela, ocorre sem nenhuma interferência, certo? Aí vem lá embaixo. Por que não entender a palavra natureza como correspondente ao que costumamos chamar de meio ambiente? Podemos dizer que a filosofia não se preocupa com a defesa e a proteção ambiental. Nós falamos, quando nós pensamos em natureza, a gente já pensa em meio ambiente. Vamos só terminar essa questão e a gente já encerra a nossa aula, tá? Já ainda vamos só fazer essa número 1. Então, lá, ó, podemos dizer que a filosofia não se preocupa com a defesa e a proteção ambiental?
que vocês pensam a respeito dessa questão? Pode liberar aí. Libera o microfone para a gente responder essa atividade e nós já estamos liberados. Eu acho que a filosofia se preocupa, sim, com a defesa e a proteção ambiental. Uhum. Porque ela se preocupa tanto Ela com só o tenta estado abordar. natural da pessoa. Porque lembra quando surgiu a filosofia, qual que era o objetivo dela? Entender o cosmos, o universo, né? Veio os filósofos da natureza, que eles tentavam compreender a natureza. Então, quando você pensa em compreender a natureza, você também está pensando em questões ambientais, né? Sim. Então, é isso que vocês vão colocar aí na número 1, tá? E aí, a nossa aula era só isso para hoje. Tudo ok até aqui? Podemos encerrar? Então, vamos falando ok ali, não. Sim, o Mariano disse que já está ok. Ok. Tchau, então, galera. Até a nossa próxima aula, tá? Podem sair. Tchau. Tchau.